Mais um conto real. Meus queridos e queridas, hoje eu venho narrar para vocês uma história que, segundo esse seguidor, ele vivenciou na pele. E é uma história realmente impressionante. E isso nos leva a tirar várias conclusões. Esse seguidor se chama Otávio. E ele mora no Goiás. E ele nos relata o seguinte: vivenciou essa história ele e o irmão. Ele tinha mais ou menos seus 26 anos. E na época ele morava com os pais e mais um irmão, mais novo que ele, em uma fazendinha bem humilde, aonde ele ajudava os pais com os afazeres. Ali eles criavam bichos, vendiam as carnes, vendiam os bichos vivos, e ele também tinha como tarefa capinar. Vocês sabem o que é capinar, né? Limpar o sítio. E ele começou, desde pequeno ele fazia isso, e ele começou a ser reconhecido porque ele limpava as terras, as roças como ninguém. E sempre ele era chamado para limpar terrenos, para limpar roças, e ele ganhava, né, consideravelmente, ajudando nas despesas, né, da casa dos pais com esse dinheiro. Além de ajudar os pais, ele ainda trabalhava fora e trazia, né, essa ajuda para esse sítiozinho. Perfeito. Determinado dia, como o nome dele começou a ser muito aclamado nessa área de limpeza, de roça, certo dia chegou no sítio do senhor Otávio, onde ele morava com os pais, um carro, uma picape. E dessa picape desceu um homem muito distinto, segundo ele, muito bem arrumado. E ele falou: é aqui que mora o Otávio? E ele falou: sou eu mesmo. E ele falou: então, eu vim aqui porque eu estou precisando dos seus serviços. Eu tenho uma fazenda, e essa fazenda, que esse homem no qual esse homem se referia, ficava bem distante do lugar onde ele morava. E ele não conhecia esse homem. Falou: eu tenho uma fazenda e eu preciso dos seus serviços de limpeza. Eu preciso que você fique alguns dias na fazenda para cuidar da minha roça, para limpar, porque eu tenho que viajar. E eu preciso de alguém para que limpe tudo. Ele olhou para o homem, o pai adentrou a conversa e falou assim: mas quanto o senhor paga? Meu filho vai ter que sair daqui, ficar alguns dias fora, mas quanto o senhor vai pagar? Ele falou um valor que na época era muito dinheiro. E o pai ficou impressionado e desconfiado, o pai do Otávio. E ele falou assim: então, mas por garantia, eu preciso que o senhor pague pelo menos a metade desse dinheiro. O homem, gente, não vacilou. Tirou do bolso o dinheiro todo, sorrindo, e deu nas mãos do Otávio. O pai ficou impressionado e pensou assim: realmente, esse senhor tem dinheiro. E ele falou: só que vai precisar de um ajudante. Aí o pai falou assim: eu vou mandar o irmão junto com o Otávio, o irmão mais novo. A diferença eram 2 anos, segundo o seguidor. E aí ele falou: ó, amanhã eu venho buscar vocês cedo. Isso era a parte da tarde que esse homem chegou à fazenda, na fazendinha deles lá. Eu venho buscar vocês cedo. Vocês só levem mesmo aí a roupa de vestir, porque a gente tem tudo lá na fazenda. E assim fizeram. O irmão mais novo, com muita má vontade, que não queria ir, né, mas não podia deixar de ir, porque o pai ali é quem era a voz ativa, se ajustaram, se arrumaram os apetrechos ali, as coisas, e no outro dia, cedinho, o fazendeiro estava lá para buscar esses dois, o Otávio e o irmão. E eles se aventuraram estrada fora e chegaram à fazenda. Seu Otávio disse que quando chegou na porteira da fazenda, ele ficou impressionado com a beleza do lugar. A mansão era linda. E um detalhe chamou a atenção do Otávio. Estava tudo limpo. Não tinha nada alto, o capim estava
tudo cerradinho, tudo limpinho na frente da mansão. Aí ele foi e perguntou pro dono da fazenda: mas senhor, aqui tá tudo limpo, não tem nada para fazer aqui. Ele falou: pois é, mas atrás da propriedade nós temos a roça que está impregnada de mato. O mato está muito alto, eu vou levar vocês até lá. E realmente ele levou. Para vocês terem ideia, a extensão da fazenda era muito grande, que eles tinham que ir de carro. Ele levou os dois lá para a roça, na qual ele queria que fizesse o trabalho, e falou: ó, o lugar é esse, e lá tinha uma casinha de caseiro, e vocês vão ficar ali. Vocês não precisam se preocupar, que vocês vão ter comida, vai vir uma cozinheira para trazer a comida de vocês aqui. A gente vai mandar aqui a comida de vocês, deixar tudo arrumadinho, vocês não precisam se preocupar. Só vou pedir uma coisa: tudo que vocês acharem neste lugar, capinando, vocês deixam no lugar. Ele estranhou aquela observação. Seu Otávio disse que nem deu muita atenção para a fala daquele homem naquele momento, e entraram na casa do caseiro, né? Começaram a se prepararem para a capina, e chegou a hora do almoço. Realmente a cozinheira veio e trouxe muita comida, e ele ficou impressionado com a quantidade de comida e variedades. E detalhe também que ele observou, porque geralmente lá se usava-se muito rede para dormir, e lá tinha 2 camas na casa de caseiro, uma para ele e uma para o irmão dele, e eles ficaram felizes demais com aquilo ali. Tinha um certo conforto, né? E aquilo deixou eles animados. Perfeito. Partiram ele para a capina, os dois lá para capinar, para roçar, para limpar essa roça. Quando ele começou a limpar essa roça, ele se deparou que a enxada bateu em algo metálico. Quando ele olhou, era um colar, gente, grande, com uma cruz prateada. Ele olhou e naquele momento ele sentiu uma tontura. Ele pegou o colar, achou ele lindo. O que ele fez? Colocou o colar no pescoço. Quando ele colocou o colar no pescoço, ele bambeou e começou a passar mal. E ele pensou: é minha pressão que caiu. Mas ele também ficou muito satisfeito com esse colar. Mas ele sentiu um peso, começou a sentir uns arrepios, mas ele não desconfiava que poderia ser desse colar. O irmão, vendo ele naquele estado, trouxe um copo d'água imediatamente para ele, né? E falou: olha, sua pressão pode ter caído, né? Pode ter baixado. E aí passaram um dia e o Otávio se sentindo muito mal. Terminou ali, eles foram dormir. À noite, o Otávio sonhou com alguém, e ele não conseguia ver esse alguém, pedindo o colar de volta. E ele não dava esse colar de jeito nenhum no sonho. De jeito nenhum ele dava esse colar. Nisso, ainda durante o sonho, diante dele apareceu a imagem. Após o pedido, como ele negou, apareceu a imagem. Ele diz que a imagem que apareceu tinha a cabeça de bode, o corpo humano, só que as mãos eram garras e os pés eram de bode. E que aquilo urrava no sonho. Ele acordou num sobressalto, o coração quase pulando pela boca. E ele olhou para o lado, o irmão estava dormindo. Que ele olhou para o lado e verificou o irmão dormindo, quando ele olhou à frente, a imagem apareceu para ele. Urrando com aqueles olhos vermelhos, urrando, e avançava a mão na direção dele, querendo colar. Ele gritou, o irmão acordou
e a imagem sumiu da frente dele. O irmão, e ele relatou para o irmão que ele tinha visto. O irmão falou assim: você lembra que o moço fazendeiro falou que o que fosse achado era para ser deixado lá? Ele riu. Ele riu. Amanheceu, ele foi trabalhar com o irmão de novo, segundo dia. Só que ele já não era mais a mesma pessoa. À noite, voltando para dormir, foi muito pior. Eles começaram, aí o irmão também ouviu, urros em volta da casa. Urros em volta da casa. E aí o irmão falou para ele: olha, irmão, olha, Otávio, o que você arrumou? Você vai colocar esse colar onde você achou. Não era para você ter mexido, esse colar não te pertence. E engraçado que o seu Otávio disse o seguinte: quando o irmão falou, você tem que botar o colar lá, mas o irmão já tinha dito isso na noite anterior. Ele disse assim: só se o dono me pedir. E realmente o dono veio pedir. E aí ele falou: olha, irmão, você vai ter que deixar esse colar lá. E aí ele, mais do que depressa, amanheceu, eles foram lá colocar o colar no lugar. Trabalharam, ainda o Otávio se sentindo muitíssimo mal, voltaram de novo para a casa do caseiro. Gente, eles não dormiram. Aquela coisa começou a rodear, mesmo eles tendo deixado o colar lá na roça. Começaram a rodear o local. Imagina a cena. Nisso, eles entraram em pânico. E aí escutaram um barulho de um carro chegando. E aí ele falou: meu Deus, quem é que tá chegando de carro? Graças a Deus. Porque na cabeça dele, né, era uma ajuda, né? Alguém aparecendo, alguém para explicar aquilo tudo. E eis que o barulho do motor cessou na frente da casa. E aí eles olharam, abriram a porta e lá estava o fazendeiro. E eles ficaram espantados porque o fazendeiro tinha ido fazer uma viagem muito longa, distante. E ali estava o fazendeiro. E ele disse: olha, arrumem as coisas de vocês que eu vou levar vocês de volta. Tirou do bolso mais uma determinada quantia e falou: olha, eu sei o que se passou aqui, mas aqui vai ficar enterrado. Vocês não vão contar isso para ninguém. Eles ficaram assustadíssimos. O fazendeiro tirou do bolso um certo valor, distribuiu entre os dois, colocou dentro do carro e levou eles para casa. Chegando em casa, eles contaram o relato para o pai e para a mãe, chorando. A mãe, muito religiosa, tentou acalmar os filhos e o pai ficou muito desassossegado. Seu Otávio conta o seguinte: que nunca mais na vida dele ele teve noite de sono tranquila. Que até hoje essa visão perturbadora desse meio homem, meio bode, aparece nos sonhos dele. E ele aprendeu a seguinte lição: nunca mais mexer naquilo que não lhe é pertencido. Gente, o que vocês acharam desse relato? Isso só os bons entendedores entenderão. Então, é uma história real. Eu acredito na veracidade da história, porque eu já ouvi algumas histórias semelhantes a essa. E se você tem a sua história, manda aí pra gente, manda no e-mail que tá na descrição aí desse vídeo. Conta seu relato que eu vou ter o maior prazer em narrar aqui pra vocês, ok? E já segue aí o nosso canal, já se inscreve, curte, deixa bastante comentário de interação. E a gente vai estar sempre trazendo conteúdo novo pra vocês. Beijo e até o próximo conto.